onde tem uma perda completa da crítica da pessoa, ou a gente tem uma crise hipomaníaca, que é como se fossem os mesmos sintomas atenuados e que alternam até com mais frequência com os quadros depressivos. E a pessoa, o que ela sente, por exemplo? O senhor falou que ela sem noção, né? Ela não tem o alcance da realidade. Não percebe. Ela não percebe. Não percebe, porque muitas vezes... Aí você fala, fulano, não faz isso, está demais, e ele nunca concorda. Não concorda, ele se irrita, geralmente são pessoas que estão muito irritadas, agressivas, às vezes até com determinado grau de violência, porque tenta-se contê-las, né, numa determinada atitude, e ela às vezes fica realmente um pouco mais agressiva, um pouco mais violenta, não atende às solicitações, sai de casa, usa bebida alcoólica. Então tem uma série de situações que não é o habitual desta pessoa. Doutor, tem os transtornos têm alguma relação com a esquizofrenia? Não. São coisas diferentes. Entendi. Esquizofrenia é um outro tipo de doença psiquiátrica completamente diferente do transtorno bipolar. Entendi. Então nós vamos para o pequeno intervalo, daqui a pouco nós vamos falar sobre tratamento, um pouco mais sobre os sintomas, sobre o diagnóstico e vamos chegar no tratamento. Daqui a pouco a gente volta, até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Olha, se você tem alergia, acho que você deve procurar o Laboratório Núcleo, porque lá eles têm um novo aparelho que se chama Imunocap, que é capaz de detectar, fazer 850 testes por vez. Então, é muito interessante. O Núcleo, além de ter esse aparelho que é super e é o único aqui em Goiás, tem também um outro aparelho que se chama Advia 1200, que não tem a mão humana. Os exames são feitos e processados lá, 1.200 exames por minuto, sem a mão humana. Laboratório Núcleo crescendo, investindo, aberto aos sábados, domingos, feriados, na Matriz, ali na Rua 7, no setor oeste, se não me engano. E tem, é claro, a mão do Dr. Cid Oliveira Reis e a patologista, a diretora técnica, que é a Thaís de Oliveira Arantes, que está lá. São pessoas extremamente capacitadas. Laboratório Núcleo é onde você deve fazer o seu check-up. Hoje a gente está falando agora na primeira entrevista com o Dr. Geraldo Francisco Amaral, ele é psiquiatra, professor da UFG, sobre transtornos do humor. Então a gente estava enumerando aqui alguns dos transtornos e eu gostaria de saber, doutor, sobre os transtornos mistos. O que quer dizer transtornos mistos? Então, o transtorno misto, quando a gente chama, nesse caso, é quando existe uma sucessão de crises onde você tem o quadro depressivo e quase que imediatamente você tem o quadro maníaco. Eufórico. Eufórico. O quadro eufórico. São pacientes que hoje são denominados de cicladores rápidos, porque é um ciclo, né? Você cicla da depressão para a mania, para a euforia. Né? Então, quando o paciente começa, muitas vezes, a ter uma baixa resposta ao tratamento, ele começa a intensificar o regime de ciclos de crise. Então, eles se tornam cicladores muito rápidos.
E aí você tem essa alternância, é um quadro misto. Porque eu posso fazer o diagnóstico de um transtorno bipolar para um paciente que teve uma única crise maníaca e uma sucessão de crises depressivas. Tá? De qualquer jeito, é um transtorno bipolar, porque a depressão que ele vai ter é diferente da depressão unipolar, que é uma depressão onde não se associa a euforia. Tá? Então, esse paciente, se ele começa a ter essas crises muito frequentes, nós chamamos de episódio mistos ou de cicladores rápidos. Entendi. E esses transtornos, eles podem começar ainda na infância, doutor, ou só na fase adulta? Não, eles podem começar na infância. Não é muito fácil você fazer o diagnóstico na infância, mas existem características que as crianças apresentam para esta situação. E vão até o fim da vida? E vão até o fim da vida. Não tem cura? Não tem cura, é uma doença crônica que você pode interromper o ciclo de crises se o tratamento é bem feito. E aí o tratamento bem feito o que é? O correto diagnóstico, a correta medicação, a psicoterapia de ajuda, a psicoeducação feita com a família do paciente e, sobretudo, a adesão do paciente ao tratamento, que tem muito que ver, Aurélia, muito que ver com a relação médico-paciente. Entendi. Tá? Muito da coisa, se o paciente consegue ter uma boa relação com o seu médico, esse tratamento, a possibilidade de uma boa adesão é melhor. E o controle com o medicamento é para toda a vida? É para toda a vida. Não pode, vamos supor que, parei de tomar o medicamento, as crises voltam. Em boa parte das situações, sim. Se a pessoa faz uma primeira crise e é identificada, ele vai usar a medicação por um determinado período. Tá? Se evolui bem a terapêutica, ele pode, ao cabo de algum tempo, 2 anos, 3 anos, experimentar uma alta temporária, que em alguns casos, pouquíssimos casos, a pessoa consegue ficar sem a medicação. Mas na verdade, infelizmente, uma doença crônica. Hoje a gente consegue deter em parte, mas a gente não consegue deter no todo. Eu sei. E essa medicação, ela tem efeitos colaterais, como todas, né? Tem, como todas as medicações, né? Todas as medicações têm efeitos colaterais. Todas as medicações são medicações. Entendi. Fitoterápicos são medicações. Tudo tem algum efeito. Algumas mais, outras menos. Existem medicações padrão, que a gente chama de padrão ouro, para o tratamento do transtorno bipolar. Existem as outras medicações que estão surgindo agora. Existe um refinamento de diagnóstico que se faz ou não? Existe. O diagnóstico é clínico. O paciente chega, apresenta, tem uma história clínica, você tem que fazer todo o perfil dele, curva de vida, família, antecedentes genéticos. Isso é uma pesquisa que tem que ser um pouquinho mais extensa. E se há a indicação, em pesquisas, nós usamos em pesquisas, ou mesmo em algumas situações de laboratório ou de ambulatórios universitários, a gente aplica as chamadas escalas ou entrevistas estruturadas, onde as escalas sugerem a possibilidade de que aquele diagnóstico seja correto e as entrevistas estruturadas, essas sim, firmam o diagnóstico. Entendi. Pessoas muito mal-humoradas, doutor, a gente já desconfia ou não? De transtorno bipolar, não. A gente pode desconfiar de distimia, né? Pessoas que são assim, às vezes está dando tudo certo na vida dela, mas ela tem aquele ranço, ela é pesada. É pesada, acha a coisa complicada, a vida vai arrastando, a situação é muito difícil para ela. Né? Aquela história do garoto que ganha bicicleta e pergunta: o que você ganhou no Natal? Ganhei uma bicicleta, olha que coisa horrível, agora eu vou cair. E se roubar a bicicleta? Mas você não queria? Queria, mas pode me roubar. Quer dizer, consegue-se as coisas, mas aquilo debaixo de um peso de vida muito grande. Isso se chama transtorno persistente do humor ou distimia. E tem tratamento. E aquelas pessoas que, pessimistas, também ou não? Tem com excesso, aquelas pessoas com excesso de preocupação... Tem que ver isso muitas vezes com alguns transtornos de ansiedade. Porque nessa escala que o senhor falou aí, a pessoa, para ser considerada, para ter um transtorno, ela tem que ter mais de quantas opções nessa sua escala? De sintomas? De sintomas. Olha, a gente tem um rol aí de algo entre
10, 12, 14 sintomas em que, dependendo do tipo de diagnóstico que a gente pretende, você consegue enquadrar em pelo menos, tipo assim, 5 ou 6 desses sintomas, mais 1 ou 2 sintomas cardeais. Fala pra gente só os sintomas rapidinho, doutor. Tristeza... Tristeza. Tem 2 sintomas para depressão, que são sintomas que a gente chama de cardinais. Um deles é o entristecimento. Não é a tristeza porque perdeu uma pessoa querida. Aquela tristeza da pessoa que morreu, aquela é só uma tristeza, por mais miserável que ela seja. Mas é só uma tristeza. O entristecimento é imotivado. Não há motivo aparente. A gente pode até achar que aquele trauma na primeira crise motivou, mas foi só desencadeante, o gatilho, como já falamos. Assim, então, o entristecimento, na maior parte do dia, quase todos os dias, por uma sequência de dias. Esse é um dos sintomas cardinais. O outro sintoma cardinal é um palavrão que a gente tem em psiquiatria, chama anedonia, que é o fato da pessoa ir perdendo gradativamente o prazer, a alegria, a satisfação com as coisas do dia a dia, do cotidiano. Aquilo que ele fazia, de repente, ele perde o interesse, e aí vem uma sucessão de outros sintomas. Dificuldade de concentração, sintomas somáticos. Dificuldade de concentração, perda da libido, alteração do sono, alteração do apetite, perda de peso ou ganho de peso, cansaço, fadiga, sintomas somáticos. Outros sintomas, culpa, indiferença, desinteresse, não quer se encontrar com as pessoas e a coisa muito perigosa que são as ideias de morte. Nossa Senhora. Existe uma estimulação magnética transcraniana. Resolve? Olha, isso tem sido feito estudos através de alguns locais têm estudado, mas isso não tem ainda uma consistência significativamente importante a ponto de fazer indicação. O que nós temos de terapêutica mesmo são os medicamentos, as psicoterapias que contribuem para isso, algumas bem mais específicas, e a psicoeducação e aquilo que a gente chama de eletroconvulsoterapia. Conhece? Não. Eletrochoque? Ah, sim, claro. Pois é. Conheço. Fiz até um programa sobre isso aqui já. E que é uma terapêutica importante, praticamente isenta de riscos e que não é muito usada até pelo preconceito que rodeada de mitos, né? Muitos mitos. Assim, porque, na verdade, era imposto como castigo há 50 anos atrás. Mas vem da história, né? Vem da história. Hoje, a aplicação da convulsoterapia é feita numa sala, tipo sala de cirurgia, com todo o equipamento, ela é computadorizada, com anestesista, com o clínico ao lado, sempre sem nenhum tipo de Isso aí para casos muito graves, né, doutor?